Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês amigos. Aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César, a serviço do reino, para trazer uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. É muito interessante poder ministrar para vocês uma mensagem extraída do livro sagrado. E vejam só, eu quero falar sobre a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, de quem Ele se revela para você, de quem Ele é dentro do contexto da tua vida, dentro do contexto do universo. Vejam só, em João 4, 25, a palavra de Deus diz, a mulher samaritana disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando Ele vier, Ele nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. E nesse momento, Ele está falando contigo aqui na nossa mensagem do dia de hoje. Por que Ele está falando com você? Porque Ele me colocou no coração de trazer essa mensagem para você. Eu não estou aqui por fama, não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por oferta. Eu estou aqui por gratidão. Eu estou aqui por agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, primeiramente por ter me escolhido e me chamado para pregoar o Evangelho. Depois por ter dado o dom e a revelação desta palavra. Você precisa saber que eu sou está em você. Ele vive em você. Ele habita em você. Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa confundido. E às vezes, muitas das vezes, nós temos dificuldades em ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos dificuldades em ouvir a voz de Deus. E a verdadeira voz de Deus vai ser revelada para você nesta mensagem. Para que você saiba como agir em determinadas situações. Principalmente quando você precisa tomar uma decisão. E quando você precisa tomar um posicionamento, quando é chegada a hora de você decidir qual caminho você vai seguir, se para a direita ou se para a esquerda, se o caminho largo ou se o caminho estreito, se o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Dentro do contexto da nossa vida e das nossas decisões, que são necessárias todos os dias, nós temos uma interrogação, nós temos um porquê e nós temos um medo e refreamos a nossa decisão, porque não sabemos se hoje aceitamos ou negamos. Se hoje tomamos um posicionamento ou retardamos a posição. E o Espírito Santo revela para mim e revela para você neste momento. Quando você não tem essa certeza dentro de você, é porque a decisão não vem do Espírito Santo. Quando você tem uma decisão para tomar, mas ela está dividida na tua mente, na tua memória, quando você vê que eu acho que vou, mas não vou, não está na direção do Espírito Santo. Não está na direção do Espírito Santo. Eu acho que quero, mas não quero. Não está na direção do Espírito Santo. Porque com Ele não há dúvida. Com Ele só há certeza. E quando o Senhor Jesus se apresentou para a mulher samaritana, foi a primeira pessoa em que Ele se revelou que Ele era o Cristo. E Ele se revelou para quem não era dos seus chamados. Samaritanos e judeus não congregavam juntos, não tinham amizade, não tinham intimidade, não conversavam. Samaritanos com samaritanos não conversavam. E olha só, imagina só um homem conversando com a mulher samaritana, então que escândalo que era naquela época. E para uma mulher adúltera, uma mulher que o Senhor Jesus disse para ela, vai e chama teu marido, que eu quero conversar com ele. Ah, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus vai se revelando para ela, disseste bem, porque já tiveste 5, e o 6º que está contigo não é teu. E ela disse, eu vejo que és profeta. Ele podia dizer, não, sou muito mais que profeta. Ele se revelou para ela, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água viva, e eu te daria água viva e nunca mais teria sede. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, dá desta água, para que eu não precise mais vir ao poço retirar água. Ele te dá uma fonte de água viva. E quando Ele se revelou para esta mulher, Ele se revelou para ela, eu sou o Messias, o Cristo, eu que falo contigo.
E esta mulher ficou encantada, porque ela foi tocada pelo Espírito Santo. E ela saiu pelas ruas de Samaria dizendo: eu falei com o Messias, eu falei com Jesus, eu falei com Cristo, Ele reina e vive, Ele está aqui, Ele falou tudo sobre a minha vida. E ela contou para os samaritanos, e ela propagou o Evangelho, e ela anunciou as boas novas, e ela lançou de dentro para fora algo que ela tinha certeza: Ele é o Cristo. Ele disse: ora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão ao Pai, mas sim em espírito e verdade. E ela entendeu esta mensagem. E quando ela entendeu essa mensagem, ela abriu a boca e falou na direção do Espírito Santo. E olha só a reflexão e o resultado da palavra desta mulher. O que se liga na terra, se liga no céu. E ela anunciou aos samaritanos que tinha visto Cristo. E Jesus ficou com eles por alguns dias. E depois, mais à frente, no versículo 41 de João 4, o que diz a palavra? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não é pelo que você tem dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. O teu mundo hoje pode estar num abismo. O meu mundo pode estar num abismo. Nós podemos estar numa circunstância de um fim de mundo na nossa vida, por circunstâncias financeiras, por circunstância de convivência, por questão espiritual, por questão mental, por questão de orgulho próprio, por questão de entendimento. Por isso, hoje, quer dizer para você que as suas decisões que estão divididas não têm direção do Espírito Santo. Porque ele não tem meio termo. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Quando você não tem garantia, quando você não tem certeza, quando você está inseguro na sua decisão, no seu posicionamento, não está na direção do Espírito Santo. Quando esta mulher com afinco saiu falando para os samaritanos que encontrou Cristo, ela foi na certeza. Ela não teve desconfiança. Ela falou a verdade, ela esteve com ele. Jesus se apresentou a ela e mostrou para ela quem de fato ele era. E os samaritanos que receberam a palavra, viram os prodígios, sinais e maravilhas e disseram: verdadeiramente ele é o Cristo. E por que até hoje você ainda não crê? Por que muitos não acreditam? Por que você reluta na tua vida querendo achar que você pode resolver os seus problemas? Que você pode ter a solução de todas as coisas? Por que você acha que você consegue bradar e resolver os seus problemas sem a ajuda dele? A mulher samaritana conseguiu tirar todas as suas dificuldades, tirar todas as suas dúvidas através do encontro com o Espírito Santo, através do encontro com o Senhor Jesus. E você tem essa mesma oportunidade, porque todos os dias você pode desenhar um poço dentro do teu quarto e você pode descer para tomar a fonte da água viva, quando você fecha a porta e entra no teu secreto e pede: Pai, Espírito Santo, dai-me direção nesta causa. Entra com resposta para mim. Eu preciso de um posicionamento, eu preciso de um socorro. Ou então a tua palavra é vazia, ou então a tua palavra está escrito, mas não se cumpre. Porque a palavra diz: clamar-te a mim e ouvir-te-ei no dia da tua aflição. Então eu quero dizer para você, Pai, que hoje eu estou aflito, que hoje eu preciso de um socorro bem presente. Eu sou teu filho. E eu não sou filho pródigo, não. Eu não estou comendo as bolotas dos porcos, não. Eu não abandonei tua casa, eu não desperdicei a tua herança. Eu creio e acredito na tua promessa. Eu preciso de um socorro. Eu preciso entender o porquê de tudo isso. Mostra para mim uma solução. O mundo se fechou. A tua palavra diz que se por um caminho o inimigo te persegue, por 7 ele irá fugir. Então mostra para mim os caminhos que ele vai fugir da minha vida. A tua palavra me diz em Tiago 4,7 que eu devo resistir o inimigo e ele vai fugir de mim. Eu tenho resistido ele, eu tenho negado o pecado, eu tenho negado a cobiça, eu tenho negado a prostituição, eu tenho negado a fama, o poder, o orgulho, eu tenho negado a falta-fé, eu tenho negado os manjares deste mundo, mas eu preciso viver na certeza de que eu sou seu filho amado, escolhido por ti, guiado por ti. Então apresenta a mim, meu Pai, uma resposta e uma solução,
Por que que isso está acontecendo comigo? Aonde foi que eu errei? Perdoa-me. Pai querido, Pai amado, eu sei que eu fui gerado em pecado. Salmo 51:5. Desde o ventre da minha mãe. Mas o Senhor Jesus não. Ele foi gerado do Espírito Santo. E com o sacrifício dele, eu também nasci de novo. E agora eu já estou aqui negando o meu nascimento em pecado da minha mãe, porque eu nasci em Cristo Jesus. João 3:3. Eu sou uma nova criatura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu pergunto, Pai, por quê? Por quê que o mundo me aponta? Por que que o mundo me questiona? Por que que o inimigo ainda vem me esbofetear na minha cara e apresenta uma realidade de pessoas vivendo uma qualidade de vida e eu, dentro dos princípios da palavra, passando por uma prova, passando por uma luta? Confesso, meu Pai, que eu não consigo entender, não tenho capacidade para entender isso. Mas eu sei que o Senhor é Deus de perto e o Senhor é Deus de longe. E eu creio e acredito em Ti. Jeremias 23:23. Eu clamo a Ti, eu peço esse socorro. Porque eu sei que és o Cristo. Porque eu sei que és o verdadeiro. Eu sei que és a luz do mundo e quem anda na luz não tropeça seus pés em pedras. João 8:12. Eu sei que és a voz da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e eu declaro que eu estou livre pela verdade, João 8:32, e ora pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente estarás livre, e eu estou liberto pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Eu confesso Jesus como meu único e verdadeiro Salvador todos os dias. Eu peço perdão das minhas falhas, dos meus pecados, e peço, Senhor, dá-me direção do Teu Espírito para que eu possa propagar a Sua palavra e que possa levar um alívio para os doentes, cura para os doentes, cura para aqueles que estão feridos, porque assim a Sua palavra nos ensina que a Sua palavra é remédio, que a Sua palavra é alimento, que a Sua palavra é discernimento, que a Sua palavra é direção, que a Sua palavra é alívio, que a Sua palavra é conforto, que a Sua palavra é meiga, é paz, que servir o Senhor Jesus não é pesado, como muitos dizem. Você vai para a igreja, você vai para Cristo, você vai ver o levante do inimigo, o inimigo levanta para cair, ele é um derrotado, o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansado, vinde a mim, vós que estáis oprimido, e eu vos aliviarei. Ele não diz que vai colocar um peso maior sobre você, ele vai te aliviar. E se hoje você está pesado, se hoje você está pesada, se hoje você está cansado, se hoje está desanimado, se hoje você está aflito, é porque Jesus está dizendo, vem filho, vem. Esse sintoma é o sintoma da tua libertação. Estes sintomas é o sintoma da tua vitória. Esses sintomas é os sintomas do teu alívio, do teu encontro com Jesus, com o poço da boa samaritana, do bom samaritano, o poço da água viva. Esse encontro é com você e eu sou o que falo contigo. O Espírito Santo está falando com você. Estás aflito, estás cansado? Venha até o Senhor Jesus. Entregue-se a Ele. E Ele diz, aprendei de mim, que eu sou puro, que eu sou manso, que eu sou humilde, e que o meu jugo é leve, e que o meu fardo é suave. Você está carregando um peso que não é teu. Você está querendo mostrar uma santidade que não é tua. Você quer mostrar uma perfeição que você e o ser humano não é capaz. Nós não conseguíamos vencer a lei, Jesus venceu a lei. E por que ele venceu? Porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e não concebido pelo pecado, pela constituição carnal. E nós nos tornamos livres quando o velho homem sai de nós. Quando o velho homem é sepultado e você nasce de novo, uma nova pessoa, uma nova essência. E é dentro desse contexto que você precisa saber que Jesus está falando com você e dizendo assim, lembra do samaritano? Ele não era um povo escolhido, mas eu fui até a mulher samaritana e libertei ela. E os samaritanos falaram, não é porque a mulher falou, mas é pelo que nós ouvimos que nós cremos. E você lembra da passagem do bom samaritano? Passou o sacerdote, passou o levita, e viram aquele homem caído,
e vida que segue olharam para o outro lado? E por que um samaritano, que não era escolhido, teve compaixão e atendeu? Porque o amor de Deus estava dentro dele. Se você está em amor, Cristo está em você. Se você ama, Cristo está em você. Agora, para você apagar os laços do maligno, você não pode acelerar o processo da ira. Quando você é atacado, quando você é enfrentado, confrontado espiritualmente, carnalmente, não deixe a ira tomar conta de você. A palavra fala isso em Efésios, capítulo 4, versículo 23, 24 e 25 e 27. Não deis lugar ao diabo. Ele não suporta o amor. Ele não suporta a compaixão. Ele não suporta ouvir a palavra do Senhor. Esta verdade tem que estar dita dentro de você. O Senhor Jesus quer mudar o teu cativeiro. O Senhor Jesus quer mudar a tua maneira de pensar e a tua maneira de agir. Você se faz fraco, mas você tem que lembrar que quando estás fraco é que estás forte, porque Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. É dentro dessa situação que você tem que dizer assim: eu sou do Senhor Jesus. Eu sou a rocha, porque eu estou na rocha. Eu estou na rocha, Ele é a rocha. Ele é perfeito, Ele é justo e reto, nele não há imperfeição. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é fiel, Ele é meu juiz, meu legislador, meu Deus e meu Senhor. Isaías 33, 22. A destra, a mão direita dele está sobre mim. Eu estou vendo ela sobre mim, me abençoando em todo instante aonde eu estou. A mão dele está sobre mim. Isaías 41, 10. Eu não pasmo, eu não tenho medo, eu levanto a minha cabeça e sigo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pode criticar, pode falar, pode questionar, eu não estou nem aí, porque eu vou ser julgado pelo juiz dos juízes no grande dia. Mas até lá eu vou viver em abundância, porque Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu quero, neste momento, declarar na tua vida um momento de prosperidade. Prosperidade. Prosperidade em todas as áreas. Prosperidade espiritual. Fortalecimento no crescimento da palavra. Prosperidade conjugal. Amor sendo renovado como primeiro amor no teu matrimônio, no teu casamento, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu ambiente. Principalmente amor dentro de você, porque se você não se amar, como é que você vai amar as pessoas? E é aí que você tem que tirar o velho homem, expulsar para fora de você a velha mulher. Você precisa nascer de novo, tirar as coisas que não te agradam, porque na verdade o inimigo mais difícil de enfrentar não é Satanás não, é a gente mesmo. O orgulho, a raiva, o ódio, você tem que expulsar isso. Você tem que arrancar essas feridas, essas setas, essas flechas lançadas e lançar fora. Você tem que sair de um passado triste, de um quadro negro, que você volta todo dia para aquele lugar, para aquele lamaçal, para aquela tristeza. Você esquece das bênçãos e fica vendo das desgraças, das coisas erradas e as coisas que deram certo. Você vive por um minuto e acabou, esqueceu. Você é um homem perfeito, você é uma mulher perfeita, a tua família é perfeita, teus filhos são perfeitos, o teu trabalho é perfeito, o teu pastor é uma bênção, o teu patrão é uma bênção, teus colegas de trabalho são bênção, você é bênção. Você olha as pessoas como bênção, não olha as pessoas como adversário. Aí você começa a transformar a vida e você começa a se tornar um novo homem em Cristo Jesus, uma nova mulher. E essa mudança começa de dentro para fora. Mas preste atenção, de dentro para fora, o mundo vai ver a mudança em você. Mas você vai mudar quando você começar de fora para dentro se alimentar. Palavras torpes que sair daqui já não sai mais. Então se muda de fora para dentro. Você vai lançar palavras de bênção. E aí você vai começar uma mudança de fora para dentro. Você vai mudar a tua maneira de pensar. Os pensamentos negativos, as tristezas que estão na tua cabeça, você vai pegar pensamentos novos, de esperança, de alívio, de conquista, de vitória, de paz, de mansidão, de gozo, de alegria, e lançar para dentro de você, para que aqueles
saiam para fora. É isso que você precisa saber. E esta é a palavra. Esta é a mensagem que eu entrego para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mude a tua mentalidade. Creia que Jesus te ama e eu também. E aceite Jesus como teu único e verdadeiro Salvador e veja a glória de Deus na tua vida. João 11:40. Graça e paz, até a próxima mensagem no canal Pastor Paulo César Oliveira e no nosso programa Serviço do Reino. Se sentir no coração, compartilha a mensagem com mais alguém, dá o seu like, nos ajude a evangelizar. O objetivo aqui não é pedir oferta, é pedir almas. Eu peço a sua alma para o Senhor Jesus Cristo nesta oportunidade. Seja feliz. Graça e paz.